Então bora lá, jovens! Com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Vamos direto ao ponto. Será que existe mesmo um padrão, um tipo de segredo que cria milionários na Bolsa Brasileira? Pois é, a resposta é que sim. Olha, nos últimos 30 anos, uma coisa muito consistente que muita gente nem percebe tem acontecido direto no nosso mercado. E toda vez que esse padrão dá as caras, pá, uma janela de oportunidade gigante se abre. Hoje, a gente vai decifrar esse padrão, entender direitinho como ele funciona e, o mais importante, ver em que pé a gente está agora. E o nome desse jogo é o ciclo do investidor. Pensa que é tipo uma dança, sabe? De um lado, a gente tem as taxas de juros, principalmente da renda fixa, aquela que todo mundo fala que é segura. Do outro lado, o comportamento da gente, o investidor pessoa física na bolsa de valores. É um eterno vai e vem. Quando os juros sobem, a galera foge da bolsa. Quando os juros caem, todo mundo volta correndo. É um movimento super previsível que, olha, se repete há décadas. E esse padrão acontece em 4 passinhos bem fáceis de entender. Passo 1. Os juros da renda fixa vão para a estratosfera. Fica super atraente deixar o dinheiro lá, né? Rendendo bem. Passo 2. O que acontece? A pessoa física, o PF, sai em massa da bolsa para aproveitar essa segurança, lógico. Passo 3. O cenário muda e os juros começam a cair. E o passo 4? A renda fixa perde a graça e a galera volta com tudo para a bolsa, o que acaba empurrando os preços lá para cima. Simples assim, mas com um poder enorme. Ok, então vamos viajar no tempo para ver isso na prática. Primeiro ciclo, a primeira grande onda. Nossa história começa lá em 1996, logo depois que o Plano Real conseguiu domar a hiperinflação. O Brasil era outro país, e o palco estava montado para a peça começar. Imagina só, em 96, para dar credibilidade para o real, o governo mantinha a Selic acima de 25%. Era um rendimento absurdo. Ninguém queria nem ouvir falar de bolsa. Mas aí virou um milênio. A China acordou para o mundo e começou a comprar matéria-prima como se não houvesse amanhã. O Brasil, claro, surfou essa onda. O dólar, que chegou a bater R$ 4,00 em 2002, despencou para R$ 1,55 em 2008. O país crescia forte, até a crise do subprime lá nos Estados Unidos estragar a festa de todo mundo. E olha só esse gráfico, que impressionante. Em 1996, a pessoa física era menos de 10% do mercado de ações, quase nada. Mas, conforme os juros foram caindo e a economia melhorando, esse número saltou para 26% em 2009. Foi um movimento silencioso, mas gigantesco, do dinheiro voltando para a bolsa. E qual foi o resultado disso? Uma valorização de 7 vezes. O Ibovespa saiu lá dos 10 mil pontos para beirar os 80 mil. Quem entendeu esse ciclo na época e se posicionou antes da multidão, viu o patrimônio multiplicar de um jeito espetacular. Aliás, galera, deixe um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Mas, voltando aqui, todo ciclo, uma hora tem um fim. Então vamos avançar para o segundo ciclo que aconteceu entre 2015 e 2020. Dizem que a história não se repete, mas rima. E depois da crise de 2008, ela estava se preparando para rimar de novo. Os problemas internos aqui no Brasil levaram o Banco Central a subir os juros outra vez, invertendo o padrão e preparando o terreno para a próxima onda. Aí a gente chega em 2015, todo mundo lembra, né? O Brasil no auge da crise, impeachment rolando, um pessimismo geral, a Selic lá em 14,25%. A bolsa, coitada, totalmente esquecida. Só que, a partir de 2016, as coisas mudaram. Os juros começaram a cair e chegaram a 4,5% em 2019. O Ibovespa, claro, respondeu e foi buscar os 130 mil pontos no comecinho de 2020. E aqui a gente vê o espelho do primeiro ciclo. Em 2015, a participação da pessoa física tinha caído para só 11%. Com a queda dos juros, esse número voltou a subir, para exatamente os mesmos 26% em 2020. É o mesmo movimento, a mesmíssima lógica. O resultado, o Ibovespa mais do que triplicou, saindo de 40 mil para 130 mil pontos. De novo, quem entrou quando o pessimismo estava no auge, antes da volta da manada, conseguiu uns retornos bem expressivos. Beleza, a gente já olhou os 2 últimos grandes ciclos e isso nos traz para a pergunta que realmente importa. E agora? Onde a gente está nesse exato momento? Bom, a pandemia e a resposta econômica a ela parecem ter iniciado um novo ciclo, e os dados que sustentam essa ideia são bem impressionantes. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora se liga nesse número aqui, ó.
Presta atenção, 10,7%. Essa é a participação atual da pessoa física na bolsa. Sabe o que isso significa? É o menor nível da história. Desde que começaram a medir isso em 1994. É mais baixo que no fundo de 96, mais baixo que no fundo da crise de 2015. O investidor comum nunca esteve tão longe da bolsa quanto agora. Agora, olha essa tabela. A semelhança é de assustar. A participação da pessoa física hoje é quase idêntica à dos fundos dos ciclos anteriores. A taxa Selic está alta, mas já começou a cair, e o sentimento geral é de incerteza. Exatamente como nos outros pontos de virada. Os ingredientes são os mesmos. Então, a grande pergunta que fica é: se as condições são as mesmas de antes, será que a janela de oportunidade está aberta de novo? Se o padrão se repetir pela terceira vez, o que a gente pode esperar? Para ter uma ideia do que está em jogo, vamos olhar o que aconteceu nos 3 anos depois do fundo de 2015. Quem ficou na segurança do CDI, na renda fixa, teve um retorno de 25%. Nada mal. Mas quem ousou ir para a bolsa viu um retorno de 120%. É quase 5 vezes mais. A história mostra que o custo de ficar de fora pode ser gigantesco. Então, resumindo os sinais que a gente tem na mesa. A participação da pessoa física está no fundo do poço, na mínima histórica. O Banco Central já começou a cortar os juros, e o mercado inteiro espera que essa queda continue. Todos esses são os gatilhos que, no passado, deram o pontapé inicial para grandes ciclos de valorização. E para finalizar, fica esta reflexão. O padrão é claro, está desenhado aí para quem quiser ver, mas a oportunidade é silenciosa. E essa janela pode se fechar bem antes que a maioria das pessoas perceba. Porque no mercado é assim, quando uma ideia vira consenso, quando sai no jornal, o grande movimento dos preços geralmente já aconteceu. A história sugere que os maiores retornos são pegos por quem age enquanto a maioria ainda está com medo ou indecisa. Por enquanto é isso, assista a outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!